Então, estamos aqui com o nosso workspace do hands-on aberto na tela, com os projetos que a gente preparou, e a gente vai selecionar aqui o primeiro projeto, clicando na paleta aqui embaixo para deixar esse projeto ativo, que é o ADC Underline Lab. No ADC Underline Lab, nós temos alguns arquivos, o que a gente vai editar e mexer, entender, botar para rodar agora, é o ADC Underline Lab.c. 2 cliques nele, ele vem aqui para a nossa área de edição, com a placa conectada aí na porta USB, drivers instalados e funcionando. Eu vou clicar aqui no Download Debug, para que o sistema seja compilado, me dê aqui uma compilação com 0 erros, 0 warnings, e grave dentro da minha placa. Se tudo correu bem, se tudo deu certo, vai aparecer uma seta verde na linha 88 aqui da minha aplicação. E aí eu posso vir no Step Over ou apertar o F10 aí no meu teclado para rodar passo a passo, tá? Então eu vou explicar agora o que o código-fonte faz, onde que ele está atuando e como a gente faz para manipular, mexer nele, configurar e testar. Então, vou dar o primeiro F10, ele vai carregar todas essas variáveis, montar essas variáveis. Um recurso interessante que o IAR tem é na paleta View, Watch 1, eu tenho uma área onde eu posso acompanhar o comportamento de determinadas variáveis. Por exemplo, eu declarei aqui uma variável do tipo char, com o nome ctexto, e esse cara é um caractere de 8 posições. Se eu pegar essa informação, clicar aqui e arrastar para cá, ele já aparece a variável ctexto aqui, me diz qual é o valor original, ela não foi inicializada com nada por enquanto, qual a localização na memória dela, e se eu clicar aqui no maisinho, ele mostra cada posição o que tem. Então, quando eu começar a utilizar essa variável, ele vai mostrar na janela Watch como é que está o comportamento dele ao longo do uso. Outra informação interessante é o uso aqui de outra variável, deixa eu colocar para cá, o LADC0, value, né, o valor do conversor AD, está aqui um array com 3 posições. E aí vamos explicar a linha 98. Uma coisa que você tem que perceber nesses exemplos, que vai te ajudar bastante a compreensão, os testes e a execução dos exercícios, é que todas as linhas, quase todas as linhas, sem exceção, estão comentadas. Então, por exemplo, essa linha faz o quê? Ajusta a velocidade de clock para rodar diretamente do cristal. Como que ele faz isso? Ele faz uso de uma função da StelarisWare chamada System Control Clock Set, onde eu passo o parâmetro do divisor que eu quero, digo que eu vou utilizar o PLL, digo que tem um cristal de 16 MB na minha placa e digo que esse vai ser meu oscilador principal. Se eu quiser saber maiores informações sobre essa função, eu posso baixar o manual da StelarisWare. Aonde está isso? Então eu vou vir aqui, ó, no site da Texas, www.chai.com, vou digitar o part number do nosso microcontrolador, que é o LM4F232H5QD. Enter. Vai aparecer essa lista de resultados que você está vendo aqui. Vou clicar já direto no primeiro item, que é o nosso part number. Vou ser levado para a página desse microcontrolador. Aqui tem todas as informações dele, o datasheet dele, o datasheet da Stellaris, as erratas possíveis para o meu componente, diagrama em blocos, características. Eu vou vir aqui no item 10, onde tem os guias de uso, né? Os User Guides. Um desses User Guides é o manual da minha StelarisWare para periféricos, que é o Stellaris Peripheral Driver Library User Guide. Eu vou mandar abrir isso aqui em uma nova aba e ele vai salvar esse documento PDF aí na minha página, né? Eu tenho aqui uma lista de conteúdos aonde aparece para mim todos os periféricos que tem software pronto, preparado para a StelarisWare. Por exemplo, voltando aqui, no IAR, a função que a gente tem dúvidas é o System Control Clock Set. Eu quero saber o que essa função faz. Se eu vier aqui na minha StelarisWare, eu vou ver que tem um capítulo só falando do sistema de controle.
System Control. Capítulo 24, página 345. Se eu clicar aqui, eu sou levado para a descrição do capítulo de System Control, dizendo tudo o que ele vai fazer, e tenho aqui uma lista das APIs, das aplicações prontas para essa biblioteca. Eu posso ver que eu tenho aqui uma função chamada System Control Clock Set, que é exatamente aquela que está sendo utilizada aqui. Então, se eu clicar no System Control Clock Set aqui, eu sou levado para o formato com que essa função tem que ser aplicada lá no meu código-fonte. Então, se eu declarar System Control Clock Set e colocar os parâmetros que estão aqui sendo descritos, eu consigo configurar o clock da minha máquina automaticamente. Nesse item você tem todas as configurações de clock possíveis e disponíveis. Ficou claro como estudar utilizando a StelarisWare e o documento de descrição dele? Muito bem. Então, voltando aqui para o EAR, o que faz essa linha? Ajusta o clock. Se eu der um F10, andar mais um passo, eu já ajustei o clock e agora eu vou inicializar o display. Existe um display aí de cristal líquido, na verdade é um OLED, de colorido, que está na sua placa, e eu vou fazer rodar uma função de inicialização desse display. Um detalhe interessante, se eu der um F10, eu executo essa função e termino a função e vou para a próxima linha. Se eu der um F11 ou clicar em Step Into, eu entro dentro da função, executo a função e quando eu terminar eu volto para o ponto que eu estava. Quer ver? Vou dar aqui, Step Into. Ele chamou lá o arquivo de configuração daquela função e me mostra tudo que vai ser feito lá naquela função. Por exemplo, foi bom ter entrado aqui para te mostrar mais um detalhe. Existe a StelarisWare gravada dentro da memória ROM desse microcontrolador. Quando eu faço a chamada de um ROM underline alguma função, significa que a execução disso, a compilação disso, está partindo da ROM e não da memória flash do meu microcontrolador. Você economiza memória fazendo isso. Se eu der aqui um F10, 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 ele vai rodar todos os passos para conseguir configurar o meu display. Eu não quero fazer isso aqui passo a passo, depois você vai executar com calma, cuidado, amor e carinho aí na sua casa. Eu vou vir aqui na última linha dessa função, que é a 806, dar 2 cliques, tem um breakpoint, vou dar um go e ele vai parar aqui na linha 806. Se eu der um F10, ele vai fechar essa função e retornar lá para o meu programa principal onde estava. Então você entendeu a mecânica do F10 e do F11, Bom, as próximas funções aqui são todas para inicializar o display e para começar a colocar contexto gráfico dentro desse display. Então eu vou começar a preencher variáveis gráficas, vou começar aqui a escrever no meu display, então a partir da execução dessa linha, ele vai escrever a palavra ADC Hands-on Lab nesta posição. Na próxima posição vai fazer um tracejado e na próxima escrever e preparar o display para colocar a parte do conversor AD no eixo X. Muito bem. Agora eu vou habilitar o meu periférico conversor AD através da função de habilitação do meu periférico. Depois eu vou habilitar a porta de leitura do meu conversor AD. Depois, eu vou configurar o que o meu conversor AD vai fazer. Aqui cabe uma informação importante. Por que eu escolhi na porta E pinos 4, 5 e 6? Se você baixar o manual da placa e der uma olhada no esquema elétrico, você vai ver que os eixos X, Y e Z do acelerômetro estão soldados na porta E nos pinos 4, 5 e 6. Se eu escrevesse apenas pino 4, para essa primeira parte, onde eu vou ler só o eixo X, iria funcionar sem problema. Como eu já sei que eu vou depois fazer um exercício lendo os pinos 5 e 6, ou seja, o Y e o Z, eu já deixei isso configurado, não tem o menor problema. Então isso aqui configura o meu pino para ler as informações do acelerômetro. Nessa próxima linha, eu
configuro o sequencer, né, o sequenciador do meu conversor AD, para fazer a leitura dos 3 eixos. E aí eu venho e habilito ou não a parte de média por hardware aqui no meu leitor, ok? Uma vez que o sequencer está todo pronto, eu habilito o mesmo, mando rodar e vou entrar no meu loop infinito, aonde eu vou fazer as leituras. Aí você vai executar o passo a passo e vai acompanhar aqui as variáveis ctest e o ADC para você ver aonde serão armazenados os valores. Por exemplo, no ADC Sequencer Data Get, eu fiz a leitura de um valor e salvei aqui na primeira posição desse array. Com essa primeira posição desse array, eu vou usar uma função chamada sprintf para poder transferir esse valor para a minha variável ctest. Vamos ver se isso é verdade. Olha lá, na variável ctest agora apareceu o valor que eu quero mostrar. E aí eu vou escrever na tela o novo valor. Pronto, olha para o teu display. Ele já escreveu aquele valor. E aí eu faço um delay para eu ter tempo de ver o que está acontecendo e retorno para fazer uma nova leitura. Se eu der um go, isso vai ficar rodando, né, de tempos em tempos. Vou fazer uma pequena alteração aqui, ó. Vou dar um break. Ele vai pedir para parar isso aqui. Vou dar um reset aqui na minha placa, clicando aqui no meu botão de reset, e vou vir aqui na configuração do sequencer, tirar de 64 para 1, e vou recompilar o meu programa. 0 erros, 0 warnings, gravou, então deu aqui 0 erros, 0 warnings, gravou, e eu vou dar um go. Eu quero que você dê uma olhada na alteração dos valores de x, y, z, como está a velocidade de atualização de tela, se ela ficou mais rápida ou mais lenta, né? Isso tem a ver com a próxima parte aí dos nossos exercícios. Então, o que eu preciso que você faça agora? Primeiro, repita isso que eu estou descrevendo aqui nesse vídeo. Veja se sua placa vai ter o mesmo comportamento. Estude passo a passo com o maior nível de detalhes do que eu estou mostrando aqui. Tudo isso deu certo? Então vamos para o próximo vídeo, onde você vai fazer alterações neste código-fonte para fazer o exercício 1 e para fazer o exercício 2. Eu vou parar aqui o meu debugger, vou parar a minha compilação e vou preparar para o próximo vídeo. Vamos lá?